Ok, vamos começar. O nosso objeto de análise hoje é o Felis catus. Mas olha, vamos esquecer completamente a ideia de animal de estimação. O protocolo aqui é outro, é de análise biotecnológica. Nós vamos decodificar o gato pelo que ele realmente é, um sistema biológico altamente sofisticado. A nossa missão aqui é bem direta, reclassificar o gato doméstico. Porque os dados que nós temos apontam para algo bem diferente. Apontam para uma tecnologia biológica autônoma, equipada com um sistema de terapia vibracional para reparo de tecidos e, além disso, uma matriz de sensores para uma vigilância ambiental avançadíssima. E é aqui que a gente chega na pergunta central que guia toda essa investigação. Será que a nossa convivência diária com este organismo acaba mascarando as suas verdadeiras capacidades? Estamos lidando com um simples companheiro ou com um dispositivo biológico evoluído que opera com uma eficiência que só agora a gente está começando a conseguir medir? Bom, vamos fundo nisso. Certo. Nosso primeiro arquivo de dados. Vamos focar no componente, digamos, mais audível do sistema felino, o ronronar. Só que a gente não vai analisar isso como um simples som, de jeito nenhum. A análise aqui é da emissão de um ressonador biomecânico com aplicações fisiológicas que a gente pode medir. O ponto crucial aqui é entender de onde isso vem. Diferente da fala humana, por exemplo, o ronronar é um processo ativo, uma contração muscular ativa. Tudo começa com o oscilador neural no cérebro, que dispara pulsos rítmicos para a glote. E o que isso faz? Transforma o tórax do animal, literalmente, num transdutor vibracional. É um processo que gasta energia de propósito para emitir essas frequências. E qual é a frequência de operação desse dispositivo? A emissão opera de forma consistente, sempre ali na faixa de 25 a 150 Hz. Agora, o que é realmente fascinante é que essa faixa não é nem um pouco aleatória. Ela corresponde, com uma precisão impressionante, a frequências que são usadas hoje em terapias clínicas modernas para a regeneração de tecidos. E dentro dessa faixa, cada frequência tem alvos biológicos específicos. Entre 25 e 50 Hz, a vibração estimula a osteogênese, ou seja, a formação de osso novo. Em 100 Hz, o foco já muda, vai para a reparação de músculos e alívio da dor. E nas frequências mais altas, a gente vê um efeito no fortalecimento de tendões. É basicamente uma ferramenta de cura multifrequencial. Essa tabela aqui mapeia a precisão do sistema. A correlação entre a frequência e o resultado fisiológico é direta, não tem erro. 25 Hz para estimular osteoblastos, 50 Hz para acelerar a consolidação de fraturas. Na prática, é um protocolo de fisioterapia contínuo e auto-administrado. Isso explica a eficiência notável na recuperação ortopédica dos felinos. E o efeito vai além do próprio organismo. Um estudo bem grande da Universidade de Minnesota, com mais de 4.000 pessoas, revelou um dado impressionante. A simples convivência com gatos está associada a uma redução de até 40% no risco de morte por infarto. Parece que a exposição passiva a essa terapia vibracional acaba regulando o sistema cardiovascular humano. Ok, agora vamos sair um pouco do hardware e entrar no software. No nosso arquivo 02, a gente analisa o gato como um sensor biológico equipado para detectar camadas de informação no ambiente que, para nós, são simplesmente invisíveis. Essa citação resume perfeitamente essa capacidade. Sabe aquela ideia de que gatos veem espíritos ou sentem energias ruins? Então, isso não é misticismo. É só uma interpretação, digamos, pré-científica de uma função biológica real. Eles estão de fato percebendo alguma coisa que nós não conseguimos. E o hardware por trás dessa percepção é o órgão vomeronasal ou OVN. Pensa nele como um sistema olfativo secundário, um sistema projetado para basicamente provar o ar. A função dele é analisar compostos químicos que não têm cheiro, os não voláteis, como os feromônios que são liberados em estados de estresse, medo ou até mesmo doença. E esse processo de análise de dados tem um protocolo visível, conhecido como resposta de Fleming. Sabe quando o gato parece que está em transe, com a boca um pouco aberta? Na verdade, ele está executando uma sequência, detecta uma assinatura química, abre a glote, bombeia o ar para o alvão e processa a informação. É uma varredura química do ambiente em tempo real. Então o ponto-chave é este. O que a cultura interpretou por séculos como uma habilidade mística é, na verdade, uma superioridade biotecnológica. A tal visão de espíritos é a detecção de assinaturas químicas de perigo ou de doença. O misticismo era só a ciência que a gente ainda não tinha conseguido decodificar. Na nossa sessão final, vamos juntar todas as peças. Como essa combinação de um ressonador de cura e um sensor químico moldou o papel do gato na cultura humana? A resposta, a gente acredita, está no que chamamos de protocolo do guardião ressonante.
Se a gente olha para a história, o padrão é muito consistente. No Egito, Bastet era a guardiã divina. Lá nas terras altas da Escócia, o Cat-Sit era um vigia do limiar entre a vida e a morte. Na Tailândia, os gatos siameses eram os guardiões da alma real. Culturas distintas, sem contato nenhum entre si, chegaram à mesmíssima conclusão funcional. E isso amarra a nossa tese de forma brilhante. A bioacústica, que é o ressonador, e a biologia sensorial, o guardião, convergem com a antropologia. Ou seja, as funções biológicas do gato criaram, logicamente, seu papel mitológico. Ele é um guardião ressonante. Protege o corpo com vibrações de cura e o ambiente com sua vigilância química. E a gente termina com uma provocação. Este organismo evoluiu bem aqui, do nosso lado. Um sistema de cura e vigilância operando em silêncio dentro das nossas casas. Agora, se essa tecnologia biológica tão avançada esteve escondida em plena vista esse tempo todo, que outros mecanismos de cura e percepção podem estar por aí, no nosso ambiente, só aguardando a lente correta para serem decodificados?